Querido, eu esperei bastante tempo por esse momento. Sério? 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 Por isso eu abri a palavra nessa noite na vida de Paulo. Porque Paulo foi chamado pelo Eterno. Eu sei o zelo que tu tinha pela caminhada que tu tinha desde a infância, não é isso? Desde a infância. E o Senhor mostrou que Deus não é um Deus engessado. Presta atenção nisso. Deus, ele não é um Deus engessado. Ele é um Deus de verdade. E ele vai se manifestar a cada coração. Aproveita essa oportunidade nessa noite. Não olha. Porque ele tocou rock. Ele pulou. Aquele está de cabelo comprido. A outra está com a camisa dos Simpsons aqui, pelo amor de Deus. Mas não é isso. E aí, querido? Está de boné e pediu tua adoração? Conseguiu adorar a Deus? Louvado seja Deus, é isso que nós queremos nesse lugar. Você se achegando a Deus, você abrindo o seu coração para Deus. E nessa noite, então, quero receber aqui o Ismael, esse irmão, que Deus colocou no meu coração de convidar ele já tem algum tempo. E colocar aqui, fica à vontade, meu querido. Deixa só eu orar aqui. Querido Deus e Pai, eu quero apresentar, Senhor Deus, nesse momento a vida de Ismael, esse vaso precioso nas tuas mãos. Senhor, tu é um Deus que restaura, cura, liberta. E nessa noite, Senhor, tens a liberdade nesse lugar de usar o teu servo. Faz segundo o teu coração, Senhor, aquilo que te apraz. Opera em nosso meio, segundo o teu querer. Cura, liberta e fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, aqui o nosso irmão Ismael e abençoa ele nesse momento. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Só me dá um segundinho aqui, eu quero passar um outro aqui. Antes de passar aqui, fica à vontade. Escolher o fundo, porque primeiro escolher fora, aí você escolhe o fundo. O Jonathan pode fazer o fundo, ele fica aqui. Fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. Obrigado. Primeiramente, saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Choque de cultura. Aleluia. Isso não é a minha cultura. Sabia disso? Irmãos, nessa noite eu queria falar com vocês o seguinte. Pode tirar a máscara aí, tá? Pode tirar? Fica à vontade. Obrigado. É difícil de respirar. Irmãos, a respeito de choque de cultura e o que me trouxe até aqui, eu e mais outras pessoas que também tinham a mesma fé, o mesmo pensamento que eu, o centro disso tudo é Cristo Jesus. Mas o choque de cultura é muito grande. Tentem imaginar um judeu ortodoxo aqui. Tentem imaginar os apóstolos tentando convencer aqueles judeus de que a lei de Moisés era o espelho de Cristo Jesus, que agora eles tinham que seguir Jesus. Foi difícil, né? E olha que eu disse que a igreja era calminha, porque os irmãos que eu vi, eles deveriam estar apavorados aqui na questão do louvor. Mas, irmãos, brincadeiras à parte, chamo Ismael, como o já falou, desde criança, testemunho de Jeová, zeloso de Deus e muito zeloso da minha religião. Uma pessoa muito religiosa. Mas aí talvez vocês perguntem o que me trouxe até aqui. Só para vocês entenderem, quem não conhece, algo que eu falo, me trouxe até aqui, é o impossível. Porque dentro da nossa ideologia, da nossa doutrina, isso seria um pecado muito grave. Porque vocês, como sabem, conhecem algumas religiões, elas, nos anos de 1800 e pouco, eles surgiram com o renascimento do cristianismo. Então, as Testemunhas de Jeová, os Mormons, a Igreja Adventista, não estou criticando essas igrejas e instituições. E, por favor, no momento que eu sempre falar sobre Testemunho de Jeová e doutrina, não crie uma imagem negativa de Testemunho de Jeová, tá? Porque aquela Testemunha de Jeová que vai te incomodar de manhã cedo, bater palma lá na tua casa, é porque ele te ama. Porque ele faz isso de coração, porque ele entende que assim ele vai te salvar. Tá? Então, como que eu consegui estar aqui, se dentro da minha doutrina antiga, isso é Babilônia grande? E por favor, também não se ofendam de ouvir isso, tá? Assim como eu estou pedindo, não se ofendam de ouvir isso. Doutrinas, tá? Questão de doutrinas. Em primeiro lugar, o que me alcançou foi o amor de Deus. Esse que rompe barreiras, transcende o tempo. E
Irmãos, se eu for falar da minha história pessoal, eu teria que falar de muitas coisas que me tocou, como louvores, coisas que são erradas, né? Que eu não deveria escutar. Louvores me acalmando a alma, tocando em mim, pessoas de Deus conversando comigo. Então tudo isso foi quebrando aquela casca, aquele jugo. Mas o que eu quero falar hoje para os irmãos é não só contar a minha história, menos de mim, mais dele. Eu não quero falar sobre a minha vida só, mas como Deus agiu. Para que talvez, eu não conheço a luta de cada um aqui, vocês entendam que Deus vai agir e vai transformar, vai quebrar a barreira que for na vida de vocês também. Aleluia! Por quê? Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia comigo, Mateus 10, capítulo 10, do livro de Mateus. Foi o que aconteceu na minha vida e de alguns irmãos que estão aqui presentes, como testemunha de Jeová. Mateus 10, 32, Jesus diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Para vocês entenderem, confessar a Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador custou muito caro para mim. Em que sentido? Bom, o texto continua, depois que fala isso, que também Deus reconhecerá nós diante dele. O texto lá no 34, ele fala sobre as dificuldades. Eu não posso atropelar isso, eu preciso que vocês entendam sobre dificuldades. Se está com a Bíblia aberta aí, acompanhe agora como ele vem falando aqui a respeito disso. Confessou Jesus? Ah, confessei. Falou que Jesus é teu Salvador? Ah, falei para a família. Olha o que ele diz agora: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Dentro da doutrina da Assembleia de Jeová, eu perdi o contato completo com a minha mãe e com meu pai, com meu irmão, com a minha avó. Eles são proibidos de falar comigo. Por quê? Antes que vocês pensem que crueldade, que maldade é essa, deixa eu explicar. Dentro do pensamento deles, toda pessoa que pensa diferente do grupo que dirige a igreja, ele comete o pecado de apostasia. Mas na verdade, apostasia a gente sabe que é dizer que Cristo não é na carne, né? Isso que seria apostasia. Mas é o entendimento deles. E por eles serem fiéis à religião, a minha mãe sofre. A minha mãe sofre. Em seguida ela me liga, manda um WhatsApp lá, mas para falar não, para conversar, para implorar que eu volte para a religião, porque ela sente essa dor. Então, irmãos, primeira coisa, aceitou e confessou Cristo Jesus, não te assusta que a dificuldade vem, vai vir. A gente não pode esquecer e pensar que o evangelho da Bíblia é um evangelho de flores, de rosas e maravilhas. Não é. O evangelho é lindo, a glória é eterna, mas nesse mundo a dificuldade vem. Então, como que eu tenho enfrentado essa dificuldade? E talvez você que está escutando isso, por estar aqui na igreja, por estar buscando, independente do ministério, pode estar passando por alguma dificuldade, na verdade. O que me consola é uma outra passagem da Bíblia que eu gostaria de ler para vocês. Vai com esse pensamento aí que Jesus falou. Agora vamos lá em Marcos. Vamos no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos 10 também. Versículo de número 26. Só para lembrar, dentro do contexto bíblico aqui, dentro desse contexto, é aquela velha história do jovem rico que chegou em Cristo Jesus e queria segui-lo, né? Jesus disse para ele vender os bens e seguir, e dar aos pobres. Então ele não conseguiu fazer aquilo. Foi um pedido muito grande. Só que depois que ele falou isso e foi embora aborrecido, os discípulos eles ficaram meio que apavorados, né? Pensando, mas e agora? Porque Jesus falou uma coisa muito interessante. Ele disse que seria mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Então Jesus fala lá no 26, na verdade o contexto nos fala, eles ficaram sobre modo maravilhados, dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? Já que é tão difícil, né? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse,
para os homens. O impossível, contudo, para os homens. Disse, para os homens, perdão, é impossível. Contudo, para Deus não é impossível. Porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E agora vem um ponto que eu posso afirmar que quem se apega ao Evangelho vai acontecer. Jesus disse assim, tornou Jesus, em verdade eu vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente contendo de casas, irmãos, irmãs, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Eu posso garantir que isso tenha acontecido. Eu recebi pais, mães espirituais, amigos, irmãos, e é através deles que também eu estou aqui, que a gente tem o costume de se reunir nas casas, como alguns chamam de células, né? E adorar a Deus, buscar Ele, estudar a palavra de Deus. E num desses estudos, buscando a orientação de Deus, pedindo a ajuda deles, um irmão conversou conosco que seria necessário nós nos reunirmos. Mas nossa, se reunir com uma igreja não é simples assim. Para quem foi testemunho de Jeová, vocês não têm ideia de como é difícil. Vocês não têm ideia de como é difícil, de como a cultura é diferente. Então a gente se reuniu, a gente orou e conversamos entre nós que talvez a gente não ia se precipitar em ir a uma igreja. Porque alguns de nós, eu conheço fulano, eu conheço fulano. Vamos deixar que Deus faça essa obra de nos dar o convite para nós irmos em algum lugar. Fizemos oração, terminou o nosso estudo, a gente veio embora e, milagrosamente, quando eu cheguei na frente de casa, o Nildo apareceu e fez o convite. Mas o interessante é que por várias vezes... É porque funciona, né? Várias vezes o Nildo e eu, a gente cruzou um pelo outro, ele já sabia da minha história, mas foi exatamente naquele dia, depois daquela oração. Então o mover de Deus, ele age e acredita. O mover de Deus, ele está em quem tem fé, em quem ora e busca. E isso a gente pode ter certeza, e isso a gente conseguiu entender na prática, na vivência. Então, irmãos, eu queria dizer para vocês que, resumindo, nós estamos contando a história de como a gente acabou estando aqui, e também a gente não está dizendo agora que a partir de hoje todos nós somos membros do Vale da Bênção. Não é isso. Mas todos nós aqui somos irmãos em Cristo, e nós vamos continuar buscando nosso Deus, buscando compreender mais o Senhor. E também um adendo, assim, uma breve exortação. Isso que tem acontecido com nós, como testemunhas de Jeová, existe, irmãos, um êxodo, eu não vou dizer em massa para não exagerar e falar uma coisa que talvez não seja, mas tem havido um êxodo muito grande de muitas religiões, de pessoas desiludidas, pessoas que estão machucadas dentro da religião. A gente sabe que talvez quem está lá dentro da religião está forte, ele vai dizer, não, esse seria fraco, mas talvez a pessoa está machucada. E existem muitas ovelhas perdidas sem saber para onde ir. E aí eu estava pensando hoje, cadê a noiva que está se arrumando para o casamento do Cordeiro? Será que ela está preparada para receber essas pessoas com dúvidas? Então, todos nós devemos nos perguntar se estamos, como igreja, preparados para ajudar pessoas com dificuldade, pessoas que estão perdidas espiritualmente, porque esse é o papel da igreja, não é verdade? Esse é o nosso papel, ajudar as pessoas. E eu falo na posição de alguém que, junto com outras pessoas, há poucos dias estava clamando por uma direção. Encontramos a direção no Vale da Bênção, encontramos acolhimento. Direção veio do Senhor. Está vindo ainda do Senhor a nossa direção. Gostaria de ver também com os irmãos aqui um texto que resume
toda essa busca, que resume todo nós estarmos aqui, que é o Mateus 7. Vamos voltar um pouquinho? Mateus 7:7. Diz assim, já conheci esse texto, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, continue buscando a Deus, continue buscando em oração o que está faltando na sua vida. Nós aqui, a gente continua buscando, a gente veio aqui, veio visitar, a gente acha maravilhoso poder estar na presença de pessoas que também buscam, mas precisamos continuar buscando, porque depois que a gente sair daquela porta, a realidade toda volta, não é verdade? O problema vai voltar, o pensamento dos nossos boletos vai voltar, os meus irmãos vão voltar com os seus pensamentos. Será que estamos agradando a Deus de ir em outro lugar? Será que não estamos? A aflição vai voltar. Então vamos continuar pedindo, buscando, com certeza nós vamos encontrar. Oração, súplica, persistir em bater, determinação e rodeie-se de pessoas boas. Rodeie-se de pessoas que querem fazer o mesmo que você. Eu agradeço a Deus por ter minha esposa, os meus amigos que pensam como eu e me dão esse apoio. Porque perder a família não é fácil, né? Mas nossa verdadeira família, como Jesus disse, está aqui. Quem é minha mãe, meu pai e meus irmãos? É essa família. Então, sejamos acolhedores, que possamos ajudar outras pessoas que estão em conflito existencial. Vocês não fazem ideia, fazem, não vamos subestimar, vocês não fazem ideia. Claro que fazem, mas, gente, tem muita gente sofrendo. Vamos botar isso no coração hoje, de nos preocupar mais em ajudar pessoas que estão aí fora sofrendo crises existenciais e crises religiosas. Tem muita gente desiludida com a religião. Muita gente que se desilude com seus próprios problemas e acaba se desacreditando de Deus. Só uma pessoa preparada, só pessoas com espírito para conseguir fazer com que essas pessoas sejam saradas e voltem a andar nos caminhos do Senhor. Então, tudo isso começou na minha vida com oração. A história não acabou, foi só um começo. Eu não vim contar para vocês vitória, dizer assim, não, porque eu era testemunha de Jeová, aí o Senhor me encontrou, agora eu estou melhor do que eles que estão na cegueira lá, negativo. A caminhada recém começou. E eu, humildemente, venho dizer para vocês que eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso da ajuda de cada um de vocês aqui com intercessão, por meio de oração. Eu, os meus irmãos que estão aqui, minha família, a gente enfrenta medo de magoar algum familiar, de algum deles entrar até em depressão. E só como o trabalho da igreja é difícil, imagina a comissão da igreja no primeiro século lá, pregar Jesus Cristo para uma nação que não cria em Jesus. Esse desafio ainda existe, esse desafio ainda está aqui. Então que nós possamos nos preparar, possamos ficar cada vez mais forte e confiando, irmãos, confiando que Deus vai nos capacitar, vai nos dar essa força. Muito bem, queria deixar para o irmão Nildo novamente, não preparei nada delongado para não chatear os irmãos. Não é cultura, né? De repente eu estou até fazendo alguns bocejar aqui, que é diferente o nosso modo de falar, mas agradecer muito